Olá, amigos da JPTV e portal JP News Debate Grenal, chegando aqui para mais uma edição. Hoje estamos mais uma vez com o Kevin Weisman. Tudo bom, Kevin? Boa tarde, tudo bem? Rogério Santos. Tudo bem, tranquilo. Tudo bem, nós estamos gravando esse programa antes do Grenal, então provavelmente as pessoas que vão ver o programa vão ver depois que já sair o resultado, né? Porque hoje é sexta-feira, o Grenal daqui a 2 dias, no domingo. Nós vamos tratar algumas questões que envolvem esse Grenal, também falar da Libertadores da América, Copa do Brasil. O Grêmio fez a sua lição de casa, passou para mais uma fase, a segunda fase da Copa do Brasil. Eu começo com o Rogério dos Santos para falar sobre essa classificação do Inter em primeiro lugar no seu grupo na Libertadores da América. Como é que tu viu? Não se esperava de início esse confronto com o Atlético Mineiro, né? Ninguém projetava isso, né, Rogério? Não, ninguém. Foi um susto, assim, porque o Atlético Mineiro estava pegando Corinthians de uma hora para outra. Virou para nós. Tem que ir, mas também tem um adendo seguinte, né? Importante dizer, que se passar pelo Atlético Mineiro, chega-se muito fácil na final. Porque os outros grupos, nesse grupo é Inter e Atlético que tem de fera. Os outros são times que até podem complicar, mas não tem nenhum time assim com uma tradição de Libertadores. Certo. No grupo A que estão todas as tradições. E essa classificação do Inter em primeiro lugar meio que começou me engateando. Eu até pensei que ia se classificar com as calças na mão. Se classificou bem melhor do que eu pensava. Certo, quero ainda falando em Libertadores, tu acha que o Corinthians pode de alguma forma ter facilitado o jogo para o São Paulo para evitar cruzamentos mais difíceis? Mas foi um assunto que gerou muita discussão. Eu ouvi alguns debates em rádio, né? Na Atlântida, os caras, num programa que tem na Rádio Atlântida, os caras estavam se engalfinhando com essa situação, mas eu não acredito. Eu acho que até pode ser que na situação do jogo, aquele 2-0, o Corinthians com 1 a menos, o São Paulo jogando muito melhor, que isso é fato. Eu vi o início do jogo, o São Paulo iniciou jogando muito melhor que o Corinthians. Eu acho que ali aquela situação de jogo pode ser que tenha acomodado o Corinthians. Tipo, olha, vamos ficar quieto porque não está dando nada certo hoje, nós vamos pegar o Atlético. E por outro lado, se foi uma decisão premeditada, é que nem o Rogério disse, foi ruim, porque pegar o Atlético Mineiro, eu prefiro uma situação do Colorado de pegar o Atlético Mineiro, um adversário super difícil para passar, mas em compensação, se passar, tá na final. Não, tá na final, usando força de expressão, sim, né? Mas, ou seja, tem o Atlético Mineiro de jogo difícil e vai ter a final de jogo difícil. Enquanto que do outro lado, o Corinthians vai ter pedreira quase todas as fases, né? Então, só não vai ter na primeira. Então, o que adianta, né? Então, se é para se desclassifica logo, então, né? Eu acho que não, acho que o Corinthians não facilitou. Não acredito que o Tite seria tão ingênuo ou burro a esse ponto, né? Já esse jogo do Inter contra o The Stronger, né? O Inter jogou o primeiro tempo razoável e depois se encolheu no segundo tempo, né? Começou de uma forma avassaladora, primeiro tempo, apesar que as grandes estrelas do time não jogaram, não tiveram uma grande apresentação. O D'Alessandro errou muito passe, né? O meio de campo não estava fechando. O segundo tempo, então, foi um absurdo, né? De ver que a gente tomou sufoco do The Strongs. Mas, em compensação, fez aquele golzinho ali, que Valdívia entrou e fez isso, né? Tinha errado outros 2, né? Mas, né, assusta, porque ainda me assusta aquela questão que eu falei desde o primeiro programa aqui, que é a questão do padrão de jogo, né? Eu acho legal fazer esse revezamento para dar ritmo de todo mundo, mas eu acho que o Inter tinha que ter um padrão de jogo, né? Padrão, para a gente ver, troca a peça, independente da peça que vai jogar, mas vai jogar nesse esquema de jogo. Isso eu não observo, né? É meio complicado. Certo. Bom, Kevin, ainda nós falamos sobre Libertadores da América. O Grêmio também tem uma grande tradição, assim como o Inter. Libertadores da América foi o que venceu a primeira Libertadores lá em 83, né? Exato, 83, depois 95, ele foi vice-campeão também em 84, acho que tem 15 participações, se eu não me engano, em Libertadores. Até tem essa grande polêmica, essa rivalidade que existe entre Inter e Grêmio, né? Os colorados tocam corneta porque o Inter foi o primeiro campeão brasileiro, depois o Grêmio disse que foi o Grêmio que descobriu a América e tal. Essa polêmica existe entre os dois lados, né? Eu acho que é uma brincadeira sadia, porque se a gente for para ver os fatos, né, o Inter foi o primeiro campeão brasileiro no Rio Grande do Sul,
E o Grêmio foi o primeiro campeão da Libertadores no Rio Grande do Sul. Então essa é uma brincadeira de o que é mais importante, ser o primeiro campeão brasileiro ou ser o primeiro campeão da Libertadores? Essa é uma brincadeira sadia, bacana, em cima de fatos reais, eles são consumados. Como é que tu vê essa Libertadores de 2015? É para ti uma das mais fortes dos times tradicionais? Eu tenho visto mais, tenho visto quando dá, até porque meus horários de trabalho às vezes não permitem que eu consiga acompanhar muito bem os jogos, né? Mas pelo que eu vi, nós temos um Boca que fez a melhor campanha, mas pelo que eu estive olhando, não olhei muitos jogos, mas um grupo fácil, né? Então isso engana um pouco, né? Eu vi um Corinthians, o que eu vi do Corinthians eu achei muito bom, tem um bom treinador, acho que é um excelente time. Acho que o São Paulo, iniciando mal, esse último jogo mostrou algumas armas. Acho que o Inter, quando ganhou na Libertadores, não mereceu, mas melhorou muito ao longo, veio melhorando muito. Os últimos 20 dias, últimos jogos, o acréscimo do Inter foi muito grande. Então eu acho que é uma Libertadores aberta, eu não vejo nenhum favorito. Eu vejo quem não é favorito, que são aqueles times, tu tem ali Inter, Atlético Mineiro, Corinthians, São Paulo, todos os times brasileiros para mim podem ganhar a Libertadores, estão em condições de ganhar a Libertadores. Certo. Tu acha que essa formação do Inter de fazer esse revezamento de dois times, tu acha prejudicial ou é interessante? Isso eu acho que seria interessante se houvesse tempo, né? Se houvesse só o Campeonato Gaúcho, a Copa do Brasil em sua fase inicial, que é mais tranquila. Agora, para um clube que inicia o ano de cara numa Libertadores, que é que é intensa, eu acho que não se tem muito tempo para fazer isso. Eu acho que tinha que se botar o time para jogar o máximo possível, se ter um padrão de jogo logo, porque tu corre um risco forte. Pode dar certo, lógico, sempre pode, né? Mas eu acho que tu corre um risco muito forte nessas oscilações. Porque o time, como tem que adaptar e botar ritmo de jogo um monte de gente, vai acabar daqui a pouco oscilando perigosamente, né? Em contrapartida, precisou de alguém, ele vai estar mais preparado. Rogério, o Diego Aguirre conseguiu encontrar aí a formação mais correta do time que é considerado o titular, esse que joga Libertadores? Sei, talvez o jogo contra a LU, que foi o melhor jogo da Libertadores do Inter, talvez encaminhou nesse sentido, né? Fora isso, né, os jogos sempre foram meio cantados, não é aquilo que eu falei anteriormente, não tem aquela questão do esquema do jogo que funciona. Por exemplo, tem vezes que o Nico, que veio para ser, que é um volante tradicional, só de desarme, marcação e tocar a bola, né, já tem alguma coisa, né? O Rodrigo Dourado, por exemplo, é titular, não tem como tirar o menino que está jogando muito futebol. Uma surpresa para ti ou já achava que... Olha, eu conheço o Rodrigo Dourado já há tempo, né? Ele é de categoria de base, eles chamavam ele de Pelotas, né? Porque ele é natural de Pelotas. Sim. Jogava na lateral direita, né? Com uma desvoltura tão grande assim que botaram ele pro meio e ele dominou muito o meio de campo. A diretoria não conhecia o Rodrigo Dourado, que teve que buscar 2 cabeças de área da mesma função, pagando um salário bem alto, no caso do Nico Freitas e do Milton? É que isso é as questões da categoria de base. Por exemplo, era o do Rodrigo Dourado e o Marlon Bica, um menino que foi várias vezes capitão, volante também, joga muita bola. Ele está emprestado para um time de Santa Catarina, não sei se é o Figueirense, o Avaí, né, mas só para disputar o campeonato catarinense lá para pegar a experiência. Isso aí é uma mentalidade que tem, infelizmente, dos nossos dirigentes, né? O Grêmio está fazendo diferente porque o Grêmio não tinha grana, eles não tinham que fazer, o Filipão teve que ir na categoria de base. Não tinha grana e tinha um pouco de tempo, né? Não, se tivesse grana e tempo, eles iam contratar igual. Não era por causa da questão do tempo, é por causa da grana. Porque o próprio treinador diz que gosta de botar um moleque, assim, um jogador na coisa para fazer, não. Mas botar o número que está o time do Grêmio, isso aqui não faz parte da rotina do futebol. Aliás, duas grandes promessas do Grêmio que iniciaram o gauchão, o Lincoln e o lateral esquerdo aqui, não estão tendo o mesmo aproveitamento agora, né? Como é que é o lateral esquerdo?
O Júnior? Júnior, exatamente, né? Pois é. Tá tendo a mesma participação que tinham quando o Grêmio tinha poucos jogadores, né? Eu acho que o Lincoln até se explica pela idade. Eu acredito que deve ter alguma questão mais de bastidor, de amadurecimento. anos, né? Tem 16 ou 17, eu não sei. Eu acho que justifica-se uma paciência, de repente, né, tu atrapalha alguma etapa. Já o Júnior, ele foi atrapalhado por uma questão contratual, né? Então ele teve que renovar contrato, foi afastado do grupo, e quando voltou, o time tinha se encaixado, então aí ficou complicado. Eu gostei muito do lateral Júnior, gostaria de ver jogando mais, e acho que se ele ganhar uma sequência de 2, 3 jogos, ele assume a titularidade. Porém, com o time encaixado, com o Marcelo Vieira jogando, ele agora vai ser complicado, né? Vai ter que aguardar a vez, né? Tá certo. E o Mamute, né? O Rogério conhece bastante o Mamute, também não teria esse mesmo aproveitamento que está tendo se o Grêmio tivesse uma outra postura no início do campeonato, Rogério? Eu acho que ainda não conseguiu ser titular do Grêmio, né? Mas tanto ele... Acho que é uma questão de tempo. Tanto ele como o Lincoln são jogadores que têm muito futebol e podem ser titular do Grêmio, pelo menos no meu ver. Né? Mas tem a questão também da formação do jogador. Assim, né? O Filipão, por exemplo, tem essa disciplina, e o Filipão tem entendimento seguinte, que o Mamute está jogando bem mais que o centroavante lá, que é alguma coisa, né? Brian Rodrigues. Mas você está achando por que deixa ele no banco? Mas, porém, ele acha que para a construção dele como jogador profissional, tem algumas coisas. O Filipão, tipo assim, o Mamute, e aconteceu com o Lincoln também, que o Lincoln foi primeiro a entrar no time, e quando ele entra, ele joga muita bola, ele tem uma habilidade fabulosa. Exatamente. Mas é assim, a imprensa cerca ele e ele cai na questão da imprensa. Não que estamos falando mal da imprensa, porque eu também sou jornalista, enfim, a gente precisa de notícia. Mas eles não têm, então qualquer fato novo está surgindo. No Lincoln, ele era o novo Denner. Estava surgindo o novo Denner no Grêmio. Mamutelli. Daí ele deu uma entrevista assim, todo que ele... Daí o Mamute foi Mamutelli, não sei o que, a força, não sei o que. Daí o Mamute deu um sorriso, riu, não sei o que. Tanto que ele chamou a imprensa depois para dizer que era só para chamar Yuri e Mamute. Ou Yuri ou Mamute, porque o Mamute ele tem desde da infância da casa. Então isso é a construção, porque daí daqui a pouco tu de vez focar no futebol, na coisa do campo, tu tá focando na coisa do fora, né? O que tu vai falar pra imprensa, qual roupa bonitinha que eu vou fazer, se eu vou sair com fone, um bonezinho virado, alguma coisa. Entra a vaidade, né? Então isso é muito complicado. Também tem o outro lado do futebol, né? É por causa dos valores de salários que eles ganham. Essa questão de comparação também, o Rodrigo Dourado já está sendo comparado com o Falcão. Não é bom isso. Não. Mas e outra coisa, mas a característica do Dourado é totalmente diferente do Falcão. O Falcão ele jogava de centro médio, daqueles antigos, mas era um centro médio que não existe na coisa. Ele marcava, fechava um espacinho, mas ele era quase um meio armando o time, né? O Falcão tinha muita habilidade. Em contraposição tinha Caçapava e Batista para quebrar a bola, que daí sim, eram algumas coisas nesse sentido. Mas não tem comparação, assim, o Falcão. É muito perigosa essas comparações, eu não gosto de comparar. Acho que a comparação tu pode fazer depois da carreira consumada, bem adiante, ou já no final da carreira, dizer, olha, o cara jogava conforme aquele outro cara, eram parecidos. Mas isso é uma característica do Rio Grande do Sul, né? A gente vê tantos jogadores que vêm jogar aqui e não conseguem dar certo por causa que a pressão da imprensa é muito grande e tal. E a gente vê jogando, Rio e São Paulo jogam bem, né? Interessante. Isso é comum, já né? Também. Tem o lateral do Corinthians, me fugiu o nome agora do lateral do Corinthians, eu não sei se ele ainda está de titular, mas eu sei que ele estava até ano passado, que era do Grêmio e foi direto trabalhar no Corinthians. E esse lateral, eu era um que não gostava. Desculpa, me fugiu o nome do lateral. Eu não gostava do lateral, né, aqui, mas a gente acaba pilhado, né? E quando ele saiu, eu disse, ainda bem que saiu. Aí comecei a olhar o que acontecia na lateral do Grêmio e disse, não dá para voltar. Aí é ruim, né? Então é muito difícil, eu acho que essa pressão,
esses dois vértices que se tem aqui, ou tu tem que estar muito bem ou tu tem que estar muito mal, porque o outro time isso pressiona bastante, né? Muito bem. Bom, esse é o primeiro bloco do debate Grenal aqui pela JPTV. No segundo bloco a gente vai falar só sobre o Grenal, que acontece no próximo domingo. Como eu já falei, nós estamos gravando esse programa na sexta-feira, vai ser editado, vai entrar no ar na segunda, na terça, então quem vai ver o programa vai saber já vai saber o resultado do jogo. Nós voltamos então daqui a pouquinho para o segundo bloco do debate Grenal aqui pela JPTV.